Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos nós, amém? Abra sua Bíblia em Mateus 16, 18, onde nós estaremos refletindo ao nosso coração daquilo que Deus tem para nós. Mateus 16, 18. Depois de cantarmos louvores ao nosso Deus, de vermos nossas crianças se dirigindo para seu aprendizado, nós vamos falar sobre o avanço do reino de Deus através da igreja. Mateus 16, 18. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Feche seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela oportunidade de cultuarmos ao Senhor. Abençoa que a Tua palavra possa entrar em nossos corações e encontrar um terreno bom, um terreno fértil, onde ela possa germinar, crescer e produzir muitos frutos. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreendermos as verdades do Teu Evangelho, em nome de Jesus. Amém. Este é um texto muito conhecido nosso e pregamos de vez em quando sobre ele. Mas das muitas coisas que esse texto fala, ele fala de uma guerra, de uma batalha espiritual, uma batalha cósmica do mal contra o bem. Esta é uma guerra que nós percebemos no nosso dia a dia, e é uma guerra que a Bíblia vai ensinar em muitos textos. O apóstolo Paulo tem um tratado sobre essa batalha em Efésios capítulo 6, versos de 10 a 20, onde ele vai mostrar claramente que existe uma guerra no mundo espiritual, poderes que atacam o reino de Deus. O apóstolo João vai descrever essa batalha em detalhes no livro de Apocalipse. E dos muitos detalhes que ele traz, ele mostra que o reino das trevas, representado pelo príncipe das trevas, que é Satanás, ele está presente na terra com a grande fúria, diz o capítulo 12, versículo 12, a parte B, que Satanás, o diabo, desceu até a terra e está com grande fúria, porque lhe resta pouco tempo. Nessa guerra nós percebemos claramente ao longo dos séculos, ao longo desses últimos 2 milênios, como que essa batalha tem sido árdua, tem sido sangrenta, tem sido destrutiva, mas que ao mesmo tempo a igreja de Cristo tem prevalecido. Homens se levantam, poderes se levantam contra o povo de Deus, mas todos eles ficam na poeira da história, e a igreja de Cristo permanece. A declaração de Jesus em Mateus 16, 18, ela fala dessa vitória que a igreja
experimenta no decurso da sua história, e a vitória final, que também já está declarada em Apocalipse, capítulos finais, os últimos capítulos de Apocalipse. O livro de Atos, ele faz uma descrição deste início dessa batalha. Dia a dia o povo ia experimentando dessa guerra, experimentando daquilo que estava acontecendo ao seu redor, vendo as maravilhas que Deus estava operando, os crentes que iam se multiplicando, mesmo debaixo de uma perseguição intensa dos religiosos e do poder político. Mas a pergunta que é necessário pensar sobre ela é como que essa igreja faz o reino de Deus avançar ao longo dos séculos. Nessa fala de Jesus, ele vai dizer neste final que as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. A figura de uma porta era muito clara para aquelas pessoas naqueles dias. E quando nós assistimos a algum filme da Idade Média, um filme do tempo antigo, nós temos uma ideia do que seja isso. As cidades eram construídas e ao redor delas se construía uma grande muralha de proteção. E nessa muralha, claro que havia uma entrada, uma porta, ou algumas portas. E essas portas representavam a segurança do povo que estava dentro daquela cidade, que o inimigo, quando a atacasse, essa porta ia resistir à ação do inimigo que vinha de fora. A ideia presente que Jesus quer mostrar é que Satanás aprisionou grande parte da humanidade numa espécie de cidade, que na verdade seria uma cidade presídio, e que tem portas poderosas, que estavam ali para impedir que alguém entrasse e tirasse alguém lá de dentro. Jesus usa essa figura para mostrar que essas portas poderosas do inferno não são suficientes para resistir à ação do Evangelho de Jesus proclamado pela igreja. Quando a igreja avança, quando a igreja proclama o Evangelho, quando a igreja testemunha do Evangelho, essas portas não resistem ao poder do avanço do povo de Deus. E essas portas são rompidas. E a pessoa é alcançada. Mas pensar em porta, aqui de maneira simbólica, figurada, temos que pensar nos corações. Os corações. Os corações têm portas. Portas fortes. Portas seguras. Portas duras. Portas que resistem à ação do poder de Deus. Portas que estão ali e não querem o poder de Deus, não querem o Evangelho de Jesus, porque essas portas estão comprometidas, seguradas pela escravidão, pelo pecado. O irmão Elias cantou essa música maravilhosa.
lá da nossa juventude. Essa é velha, né? E a gente fica a pensar a tantos jovens, tantos homens e mulheres, com os corações fechados. Há uns 6, 7 anos atrás, esteve aqui em nossa região um missionário de missões nacionais falando sobre o trabalho que ele fazia no presídio lá do Rio. E ele disse que ele converteu dentro do presídio, porque ele foi presidiário e depois ele voltou ao presídio. Dizia ele que era muito fácil identificar lá no presídio quem eram os filhos de crente. Porque chegava e perguntava, qual é o seu nome? Abacuque. Ninguém põe. Ninguém em sã consciência coloca o nome do filho, a não ser crente, de Abacuque, gente. Sofonias eu nunca vi, mas Abacuque eu já vi. E dizia ele que assim, era Pedro, era Paulo, era João, esses nomes, e ele identificava fácil que eram pessoas que tinham saído de algum momento de alguma igreja evangélica, e estavam ali agora presos. E presos de duas maneiras, porque estavam presos numa grade, como a gente falava lá no Rio, no chilindró, né? Lá no Rio tem essa expressão, aqui eu não vejo não, é o chilindró. E presos no seu coração, escravos. A promessa de Jesus é que essas portas, elas não podem resistir, porque o poder de Deus é maior. Por isso que a palavra irmão Elias é uma palavra que deve motivar o nosso coração a não desistir de ninguém, a não pensar que existem pessoas irrecuperáveis, a pensar que essas portas poderosas, de forma alguma elas podem resistir ao evangelho da graça de Deus. Porque o que vai romper essa porta não são as forças humanas, mas é a graça de Jesus. As portas do inferno, na mitologia grega, representava o poder da morte. Por isso que no original daqui não está escrito inferno. Na verdade, a palavra inferno nem aparece na Bíblia, isso é tradução. A palavra no original aqui é Hades. E se você tem uma noção de história da mitologia grega, sabe que Hades é o deus do mundo inferior, do mundo da morte. É ele que domina o mundo da morte. É o poder da morte. Salomão diz que há caminhos que ao homem parece o quê? Direito, mas o seu fim é a morte. O Deus da morte. Jesus está dizendo que esse Deus da morte, que na mitologia grega era o Hades, mas dentro do contexto bíblico é Satanás, é o diabo, ele não tem poder para resistir à ação da igreja de Cristo que leva o evangelho aos corações. O que Jesus quer dizer para aqueles discípulos naqueles dias e quer dizer a nós é que a igreja de Jesus, ela não será derrotada. Ela tem a vitória assegurada. Por mais que nós experimentemos lutas, e a história da igreja é uma história de luta, de guerra, de batalha, a vitória está assegurada. A igreja está segura e mesmo que aconteçam as mortes físicas, porque acontece, mesmo assim, a vitória da igreja está assegurada. O reino de Satanás, ele não pode
de forma alguma, com seus agentes, resistir à ação de Deus através do seu povo. Por isso que, onde o Evangelho chega, as transformações acontecem. Onde o Evangelho chega, a escuridão sai. Onde o Evangelho brilha com a luz de Jesus, há uma mudança no coração das pessoas. Por isso que nós estamos aqui. Por isso que nós nos reunimos. Por isso que mesmo que ainda estamos debaixo do mal e do pecado, mas o Evangelho de Jesus nos traz a alegria, a satisfação de estarmos juntos para cultuar ao Senhor. Por isso que nós resistimos ao mal. Resistimos ao mal. Não nos entregamos a ele, porque o Evangelho chegou à nossa vida. Mas ao observar o nosso mundo ao redor, nós vemos claramente que o Deus da morte está presente. Como eu disse hoje pela manhã, não é só no carnaval, não é só nesses dias, mas o Deus da morte, ele está dominando corações. Quantas pessoas envolvidas na corrupção? Quantas pessoas corrompendo o próprio cristianismo? Falando e ensinando coisas que a Bíblia em momento algum ensina. Quantas pessoas em nome do seu prazer desvirtuam os valores humanos, se submetem a coisas terríveis por causa de um prazer que é momentâneo, que é passageiro. Quantas pessoas com algo que incomoda tremendamente, que é a indiferença. Tanto faz, não me incomoda, não estou nem aí. A indiferença que aprisiona as pessoas, ateísmo e tantas outras coisas, são artimanhas de Satanás. E Paulo diz que nós não devemos ignorar as artimanhas de Satanás, porque ele usa de muitas coisas para aprisionar as pessoas. Por isso que essa palavra de Jesus, ela deve sempre estar na nossa mente. É uma promessa. As portas não resistem à ação do poder de Deus. O apóstolo João diz assim: aquele que pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vem pecando desde o princípio. Para isso, o Filho de Deus se manifestou para destruir as obras do diabo. Você tem um filho que está longe do Evangelho? Você tem um familiar que está longe do Evangelho? Tem um amigo querido? Ou um chinês que está do outro lado do mundo que você não sabe o nome dele? Mas é alguma coisa Xinping. É alguma coisa assim. Não desista dele. Ore por ele. Coloque diante do Senhor a vida dele, porque o que está acontecendo na vida dele é obra do diabo. E Jesus, na promessa, nessa palavra aqui, ele se manifestou para destruir as obras do diabo. Por isso que nós devemos clamar ao Senhor. Por isso nós devemos colocar diante de Deus o clamor pelas pessoas, citando-as nominalmente, se é alguém que você convive, se você conhece.
Mas se alguém que está longe você não identifica, não importa. Ore ao Senhor para que Ele possa libertar. Jesus, Ele avançou o reino de Deus nos seus dias. Ele colocou todo o seu poder para agir na expansão, na pregação do Evangelho da graça de Deus, para libertar os homens. Mateus capítulo 12, você está no 16, só voltar para o 12. A partir do versículo 22, vai ter um episódio aí, bem conhecido, mas o episódio difícil, eu não vou tratar do episódio em si, mas eu quero tirar aí duas questões importantes. Jesus, ele agiu para libertar as pessoas. Nos dias de Jesus, ele libertou muita gente dos poderes malignos, dos poderes de doença, dos poderes dos relacionamentos rompidos, restaurou a vida, a sociedade, restaurou os relacionamentos. Mas nesse episódio especificamente, há uma palavra muito importante sobre essa ação de Deus na pessoa de Jesus. Jesus expulsa ali um demônio, e lá no verso 28, a parte A, se porém eu expulso demônios pelo Espírito de Deus. A primeira coisa é essa. Jesus estava agindo na autoridade do Espírito Santo. Mas Jesus é Deus. Por que ele precisava do Espírito Santo? Sabe qual a resposta? Não sei. Eu só sei que é assim. Essa que é a resposta. É assim. Mas na verdade é porque a Trindade divina, ela está sempre presente, agindo em função do homem, trazendo a libertação. E Jesus, ele sempre agiu no poder do Espírito Santo. Na verdade, o Evangelho só avança se tiver uma ação do Espírito Santo na vida das pessoas. Jesus, no seu ministério, viveu isso intensamente. Toda a sua vida, como homem, como Deus, foi uma condução do Espírito Santo de Deus. Jesus estava em perfeita harmonia com o Pai eterno e com o Espírito Santo. Ele estava agindo em favor dos homens, por isso que ele teve autoridade para expulsar, para libertar aquele homem que estava dominado por um espírito maligno. A segunda questão, e ainda no verso 28, ele diz assim, e quero reler o verso todo: se porém eu expulso o demônio pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. O Evangelho é a expressão do reino de Deus. O reino de Satanás está nesse mundo. A Bíblia mostra a verdade. Lá na tentação, nas conversas que aconteceram ali entre Jesus e Satanás, Satanás disse que o reino foi entregue a ele. O reino de Satanás está nesse mundo. Jesus reconhece isso. Por isso que a manifestação de Deus é trazendo o seu reino. E ele diz que o reino estava sobre eles. A presença de Jesus é o próprio reino de Deus conosco.
É importante nós reconhecermos que ao homem é impossível fazer a obra por si só. A igreja, ela é vitoriosa pela presença do Espírito Santo, pela ação divina em nós. E isso refletido diariamente naquilo que fazemos. Conforme falei pela manhã da nossa vida de adoração, que envolve todo o tempo, é uma ação do Espírito Santo de Deus em nós. Jesus estava ali, trazendo o reino de Deus para o meio dos homens, para combater o reino de Satanás, o reino das trevas. E na autoridade do Espírito Santo, ele pôde então instaurar o seu reino aqui na terra, para que então o homem fosse alcançado. E é nessa autoridade que a igreja de Jesus, ela marcha através dos séculos, através dos milênios. Quero que você abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, onde nós vamos ver claramente como que o reino de Deus, através da igreja, ele está avançando. Atos capítulo 1, versos 3 a 5 e o verso 8. Atos 1, de 3 a 5 e o verso 8. Capítulo 1 de Atos ainda narra a presença de Jesus com os discípulos. Atos 1, de 3 a 5. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhe durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes, porque João na verdade batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo, não muito depois desses dias. Verso 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. Jesus promete à igreja o mesmo poder do Espírito Santo. O Espírito Santo que estava com Cristo fazendo a obra, que estava sendo vitorioso sobre os poderes do inimigo, é o mesmo Espírito Santo que Jesus promete que seria derramado sobre a igreja. E é por causa desse Espírito Santo que, ao lermos então o livro de Atos, nós vamos perceber a grande obra que Deus fez naqueles dias. Ao olharmos para a história da igreja, nós vamos perceber a grande obra que Deus fez através de pessoas cheias do Espírito Santo. Há uma promessa de Deus aqui, nesse início de Atos, falando que eles deveriam esperar a manifestação do Espírito Santo para que eles caminhassem e avançassem no reino de Deus. E isso se concretizou em Atos 2, versos de 1 a 4, quando ali os discípulos, aqueles 120 discípulos, foram cheios do Espírito Santo. E a partir daí, a igreja de Jesus, ela está nesta batalha, essa guerra. Ela forma um grande exército de soldados que lutam, que batalham. E essa batalha, ela se manifesta diariamente em muitas coisas. Às quartas-feiras nós temos falado, os irmãos que têm pregado, têm falado sobre testemunho. As várias maneiras de testemunharmos. O nosso procedimento.
o nosso linguajar, a nossa maneira de fazer negócios, a maneira que nós procedemos lá na nossa escola onde estudamos, a maneira como nós nos dirigimos às pessoas e tratamos as pessoas, indica um testemunho. A fidelidade no trabalho, em trabalhar honestamente, porque as tentações da desonestidade são grandes. São grandes. Essa ação divina que o Espírito Santo nos capacita para servirmos uns aos outros com as nossas habilidades. Às vezes pensamos nos dons espirituais e eles são muito importantes, mas há uma necessidade de servirmos aos outros com as nossas habilidades. E cada um tem uma delas. Nem todo mundo tem tudo. Aquilo que Deus te capacitou a fazer, você deve multiplicar. Naquilo que você é bom, que você realmente é um profissional exemplar, você precisa passar isso aos outros. Isto é o reino de Deus. Isso é testemunhar do Evangelho. E nessa oportunidade, quando você passa para os outros aquilo que você sabe, é a oportunidade então de testemunhar que você recebeu isso de Deus. Eu gosto muito de uma cantora americana, que é Whitney Houston, sei lá o nome direito. Como eu disse hoje de manhã, não entendo nada que ela canta. Porque ela canta em inglês, não sei nada. Morreu em 2012, que tristeza. Ontem eu estava assistindo um documentário sobre ela. Uma voz inigualável. E ela cresceu numa igreja batista. Mas com 10 anos, ela começou a fumar. Com 14 já estava nas drogas. Recebeu um talento maravilhoso. Mas não usou esse talento para testemunhar de Deus. Não usou. Existem tantas vozes maravilhosas neste mundo. Cantores. Não usam. Não dão glória a Deus pelo que receberam. Talvez você não tenha uma voz igual a dela. Né? Talvez não tenha. Mas você tem alguma habilidade que Deus te deu. E o reino de Deus é usar essa habilidade. No ensino médio, eu fiz técnico em contabilidade. E na área de exatas eu tenho uma facilidade. E eu tinha uma professora da matéria específica, contabilidade. E quando ela passava os exercícios na sala, é o culto pet. Ela colocava o exercício, eu fazia rapidamente, e ela colocava a minha resposta lá e diz, olha, quem chegou nessa resposta que o Daniel achou, acertou. Mas era interessante porque ela permitia, na prova, eu ensinar os outros. Os meninos ficavam muito bravos, porque eu não dava cola de jeito nenhum. Mas ela permitia. E eu saía ajudando de carteira em carteira, porque ela permitiu. Ela era autoridade na sala. É a habilidade que eu tinha.
E eu podia ajudar os outros. E eu já contei aqui algumas vezes, vou contar de novo. Foi minha hora ali. Nessa sala tinha um rapaz que era também de uma outra religião, cristã. E os meninos da sala falavam assim: o dia que bater uma discussão entre o Daniel e o fulano, vai sair faísca. Eu nunca tratei ele sempre com todo respeito. Mas também eu tinha um professor de física terrível. Física é sempre terrível, professor também. E esse professor, ele não deixava colar de jeito nenhum, ele era linha dura. E ele saía olhando de carteira em carteira. E ele chegou na carteira desse menino e tinha assim uma régua escrito Jesus. E ele era muito zombador. Ele pegou a régua e olhou, ó, régua bacana, Jesus. E virou. Na hora que ele virou, ó, Jesus está dando cola. Estava tudo escrito, as fórmulas atrás. Que triste. Escandalizou. Aquele menino pediu transferência da escola. Não teve mais ambiente. O nosso testemunho, ele é uma arma poderosa para romper as portas. Nas mínimas coisas, pequenas. Não significa que a gente não erre, em algum momento a gente falhe, vai falhar. Mas esse cuidado, o poder do Espírito Santo está sobre nós, para que nós possamos agir em nome de Deus, porque nós somos embaixadores de Cristo. Quando nós chegamos a algum lugar, nós chegamos em nome de Jesus. Nós chegamos na autoridade de Jesus. Nós falamos da palavra de Deus porque nós fomos autorizados a falar. E é o Espírito Santo que nos capacita. É Ele que age em nosso favor. Abra sua Bíblia em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5, um texto muito importante nessa compreensão. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1, verso 5. Olha o que Paulo diz, e eu gostei muito dessa palavra. 1:5. Porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder, no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido nosso procedimento entre vós e por amor de vós. As palavras são importantes, Paulo está dizendo. Mas a ação do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo nas palavras. As palavras, com o poder de Deus. João vai dizer que o Evangelho chega até os corações e as pessoas são alcançadas, porque o Espírito Santo vai confrontar a realidade das pessoas através da palavra. Está lá em João 16, versos 8 e 9, para levar as pessoas à crença. Por isso a igreja de Jesus está nessa frente de batalha, de guerra contra os poderes demoníacos nesse século 21. Século de transformações, século de mudanças, século de tragédias, século de avivamento
da fé, século de despertamento da fé. Na internet está cheio de gente dizendo que o terremoto da Turquia é um sinal do fim do mundo. Se é, eu não sei. Eu não sei. Pode ser. A Bíblia fala que teria terremotos e tem muito terremoto mesmo. Morreram a última vez que eu vi, mais de 37 mil pessoas. 42? Estou desatualizado. E aí? Triste. Sabe por que é triste? A maior parte dessas pessoas, se não todas, não eram crentes. Isso é que é triste. Os poderes da morte estavam lá. A igreja não chegou lá. A igreja não chegou a um coração que estava ainda preso. Há uma necessidade da igreja se empenhar neste século 21. Não pensando que Jesus pode voltar amanhã ou depois da manhã, isso não importa para nós. Se ele voltar amanhã está ótimo, se ele voltar daqui a 1 ano está ótimo, se ele voltar daqui a 10 anos também está ótimo, se ele voltar daqui 1000 anos vai estar mais ótimo ainda, porque aí nós já vamos estar com ele na glória há muito tempo. Amém? Acho que tem gente que está querendo ir para a glória agora não, né? O amém foi meio fraquinho. É isso mesmo. Está na hora não, né? Mas nós vamos avançar porque é promessa de Jesus. E eu quero caminhar para o final, lendo com os irmãos Romanos 8, versos 31 e 37. Romanos capítulo 8, versos 31 e 37. Jesus prometeu a vitória, e essa vitória ela é vivida constantemente. E Paulo aqui nesse capítulo vai fazer Cântico da Vitória. Eu quero só destacar esses 2 versos que mostram justamente a vitória do povo de Deus, a vitória da igreja de Cristo. Verso 31, Romanos 8. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E o verso 37. Em todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Devemos estar conscientes da batalha. É uma batalha vivida no dia de hoje, nesta noite, amanhã, depois de amanhã, até quando Deus assim o conduzir. Nós temos batalhas que acontecem aqui em nossa cidade. Nós temos batalhas que acontecem no estado de Minas Gerais. Sábado passado, dia 11, nós tivemos um encontro dos seminaristas e família da igreja. E eu convidei o pastor Soliel para conversar com os seminaristas. O pastor Soliel foi coordenador de missões estaduais durante quase 9 anos. Eu pedi para ele falar de Minas Gerais. Uma dificuldade. As portas da morte estão arraigadas em nosso estado. Nós temos nossas congregações nas cidades ao redor. Há 12 anos que eu estou acompanhando esses trabalhos. Não é fácil. A resistência é muito grande. Há uma necessidade de orarmos pelo nosso estado, de orarmos pelo nosso país, os grandes desafios do nosso país, e avançarmos, não nos intimidarmos com os poderes que se levantam contra, em leis, em homens, em poderes malignos, mas avançarmos com sabedoria, com prudência, e alcançarmos essas pessoas. Há uma necessidade da igreja ser sustentada em oração,
orar, sustentar a obra do Senhor, colocar a mão onde é necessário para que o Evangelho avance. Porque a batalha espiritual, irmãos, é pelas almas, é pelas almas, é pelas almas, é pelas vidas. A destruição, a morte está presente no mundo. Às vezes nós ficamos querendo saber de onde vem o mal, e a Bíblia dá algumas respostas, mas não dá todas as respostas. Mas olha, é importante estudar, vocês sabem que eu gosto de estudar, mas pensa mais na realidade. Está aí presente. E nós temos que criar nossos filhos, e nós temos que pensar nos nossos netos. Como disse a Flávia, o negócio está avançado, os meninos nem 3 aninhos de idade, pensando nos netos já. Mas isso mesmo, tem que orar. Quem tem filho aí pequenininho, se ainda não ora com quem que seu filho vai casar, ora. Eu oro desde neném pelos meus filhos, com quem que meus filhos vão casar. Porque estão aí no mundo. Tem um que agora parece estar encaminhado, a outra vai esperar muito, né? Está na hora. Está longe. Quem está disposto a batalhar nessa guerra? Eu quero trazer o último conselho de Paulo. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Nós vamos viver nossa vida civil, ou seja, o nosso dia a dia, mas não vamos nos agarrar nele. Vamos viver o testemunho do Evangelho, olhando para as pessoas sempre na expectativa de que ela necessita da salvação em Jesus. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor Deus. Muito obrigado porque a promessa do Senhor se cumpre diariamente. A vitória da tua igreja acontece diariamente. Na vida dos crentes que se santificam, na vida dos crentes que se consagram, na vida dos crentes que se dedicam ao Senhor, e naqueles que são arrebatados, retirados das mãos de Satanás, retirados da prisão, libertados, Senhor Deus, da mão do inimigo, libertados do poder da morte. É a vitória da tua igreja. Nós queremos clamar por aqueles que ainda estão presos. Cada um de nós tem um familiar que neste momento está vindo à nossa mente, ao nosso coração. Tem um amigo, tem um vizinho que sabe que ainda está aprisionado por Satanás. Queremos clamar ao Senhor para que traga libertação, traga salvação, traga vida. Abençoa a tua igreja, para que possamos permanecer seguros nas mãos do Senhor. Te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém.